Glória a Deus. Vamos orar por palavra. Pai, estamos aqui, Senhor, diante da Tua palavra, Senhor. Senhor, que o Senhor nos conduza, Senhor, com o Teu Espírito Santo, para que nós possamos ter um entendimento, Senhor, do que fala aqui, do que o Senhor quer trazer à Tua igreja. Senhor, nos conduz, nos deixa, Senhor, que o nosso coração se abra e a Tua palavra entre e faça morada, Senhor, para que a gente possa cada dia, Senhor, ser mais transformados, parecer mais com Teu Filho amado Jesus. Senhor, como nós vamos parecer com Cristo se não for por Tua palavra? Senhor, nos permita entender a Tua palavra, que Teu Santo Espírito nos conduza, Senhor, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. João capítulo 9, versículo do 1 ao 7. E quando Jesus passou, viu um homem que era cego de nascença, e os discípulos disseram-lhe, perguntaram, dizendo: Mestre, quem pecou para que ele nascesse cego? Este homem ou seus pais? Jesus respondeu: Nem este homem pecou, nem seus pais, mas para que nele se manifestasse as obras de Deus. Eu devo fazer as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando nenhum homem pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra e fez lama com a saliva, e ungiu os olhos do homem cego com a lama, e disse-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. Portanto, ele foi no seu caminho e lavou-se e voltou vendo. Até aí, irmãos. Louvado seja o Senhor. Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus. Irmãos, um dia nós também estávamos nessa situação, irmãos. Nós nascemos no pecado, fomos concebidos no pecado. Um dia estávamos cegos porque o pecado tomou a nossa vida e a gente não tinha possibilidades de conhecer a verdade, porque o pecado que estava sobre nós tapava a nossa visão e a gente não conseguia enxergar a verdade. É por isso que nós nos inclinávamos a outros deuses. É por isso que nós praticávamos outras formas de buscar outros deuses. É por isso que nós nos prostrávamos diante de imagens. É por isso que dedicávamos a nossa vida à idolatria, ao paganismo, pois nós estávamos cegos de nascença. Não víamos nada, nem um palmo à nossa frente. Andávamos de acordo com as nossas vontades, os nossos desejos, achando nós que estávamos certos, que Deus estava conosco, que Deus gostava da gente. Mas, irmãos, a verdade era que Deus estava com a espada dele sobre nós. A ira de Deus poderia cair a qualquer momento sobre nós, e nós não sabíamos porque estávamos cegos, como este homem aqui. Jesus, passando naquele lugar, encontra este homem cego de nascença, mendigando, pedindo esmola. Os seus discípulos dizem: Mestre, este homem, qual a causa da cegueira dele? Ele pecou ou foi os pais deles que pecaram? E o Senhor ali revela, irmãos, que a situação daquele homem era para que o nome do Pai pudesse ser glorificado. Era para que o Deus de Israel pudesse ser engrandecido na vida daquele homem, e muitas pessoas pudessem ver com seus olhos a maravilha deste Deus.
E ali Jesus se depara aquele homem, ele diz: enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Glória a Deus. Ele disse que tem um momento, enquanto está de dia, se pode trabalhar, mas chegará um tempo, irmãos, que a noite chegará e não vamos poder mais trabalhar. Chegará um dia, irmãos, que este mundo estará tão repleto de idolatria, de paganismo, de homens e mulheres distanciando de Deus, que as pessoas não vão querer ouvir o Evangelho, não vão acreditar mais na palavra de Deus. A apostasia, irmãos, vai se espalhar cada vez mais. Isso que nós estamos vendo aí é pouco do que vai se alastrar neste mundo. E só aqueles, irmãos, que conheceram a verdade, só aqueles que tiveram os olhos abertos, irmãos, só esses vão entender o que é Deus. Só esses vão entender o que foi que Jesus veio fazer em sua vida. Por que eu sou um cristão? Porque agora eu adoro a Deus, não a outros deuses. Porque você vai entender que Jesus te ama, e Ele veio à sua vida e tirou a cegueira da sua vida. Este homem não tinha possibilidade nenhuma de enxergar, ele nasceu cego, e por nascer cego, ele era um homem inútil, ficava mendigando, pedindo ajuda das outras pessoas. Mas Jesus, vendo este homem, Jesus exerce misericórdia na vida dele. Ali a palavra diz que Jesus cospe na terra, faz uma lama, outras traduções dizem um lodo, unge os olhos daquele homem e diz: olha, vai até o tanque de Siloé e se lave. O tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Jesus envia aquele homem ao tanque de Siloé, e ali aquele homem, ao lavar a sua vista, os olhos se abrem, irmãos. Os olhos são abertos. Aquele homem começa a enxergar a verdade. Assim como este homem éramos também. Não enxergávamos a verdade, mas Jesus veio e lavou os nossos olhos. E hoje contemplamos a verdade. Estamos na verdade, pelo amor e a misericórdia do nosso Deus, através de Cristo Jesus. Irmãos, no capítulo 9, versículo 8 e 12, aqui Jesus relata o que acontece depois que esse homem tem a visão aberta. Do 8 em diante, irmãos. Portanto, os vizinhos e aqueles que antes tinham visto que ele era cego, disseram: não é este aquele que estava assentado mendigando? Alguns diziam: este é ele. E outros diziam: parece-se com ele. Mas ele dizia: eu sou ele. Eu sou ele. Dizia-lhe, portanto, como foram abertos os seus olhos? E ele respondeu e disse: um homem chamado Jesus veio, fez lama e ungiu-me os meus olhos, e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Tendo ido e me lavado, eu recebi a visão. Disse-lhe então: onde está ele? E ele disse: não sei. Esta visão que foi aberta, irmãos, tocou em outras pessoas que conheciam este cego e testificava que ele era um cego de nascença, que vivia ali mendigando. Essas próprias pessoas começaram a enxergar o que foi que aconteceu com você, como seus olhos foram abertos. Nós sabemos que você é cego. E este homem vai, irmãos. É isso que nós temos que fazer, porque Jesus tirou a nossa cegueira, irmãos. E há muitos cegos diante de nós. Nós estamos no meio de muitos cegos. E o que foi que este homem fez? Ele falou de Cristo.
Um certo homem chamado Jesus colocou lama nos meus olhos, ungiu meus olhos de lama e mandou que eu fosse me lavar no tanque de Siloé. E quando eu me lavei, a minha visão se abriu. Este homem anunciou a Cristo, irmãos, para aqueles que queriam saber como foi isso. Como os seus olhos foram abertos, você não é cego? E o que foi que ele fez? Ele anunciou um certo homem chamado Jesus. Ele fez isso. E essas pessoas queriam saber onde ele estava, mas Jesus não estava mais naquele lugar. Mesmo assim, irmãos, ainda vai achar pessoas que vão desconfiar, que vão falar que Cristo não agiu em sua vida. No capítulo 9, versículo 13 ao 17, eles levaram aos fariseus aquele que antes era cego. E era dia do sabate, quando Jesus fez a lama e lhe abriu os olhos. Então, outra vez os fariseus também lhe perguntaram: como recebera a visão? Ele lhe disse: ele pôs lama sobre os meus olhos e me lavei, e vejo. Por isso, alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, porque não guarda o dia do sabate. Outros diziam: como pode um homem pecador fazer tais milagres? E havia divisão entre eles. Eles disseram novamente: o homem cego, quem diz tu a respeito dele? Aquele que abriu os teus olhos. E ele disse: ele é um profeta. Glória a Deus. Irmãos, há pessoas que vão ver as coisas de Deus diante dos seus olhos, mas eles não vão acreditar. Eles vão vir questionar, querer saber por que isso aconteceu com você. Este cego, irmãos, foi agraciado por Deus. As pessoas começaram ali a querer saber o que foi que aconteceu. Chegou até um certo modo de as pessoas levarem ele até os fariseus. Os fariseus eram os homens da lei, os homens que ficavam na sinagoga. E ali, olha o que esses homens falam. Esses homens não tinham misericórdia, irmãos. Ele curou este cego no sabate, o dia dos judeus, que Deus trouxe esse dia para que o judeu descansasse e adorasse a Deus. Pela lei, este dia não podia fazer nada. Era um dia reservado para a adoração de Deus. Você não podia trabalhar, você não poderia fazer comida, nada. Esse dia só era para a adoração de Deus. E na mente desses homens, neste dia não era nem para curar um doente. E Jesus vai lá e exerce misericórdia. Jesus mostra misericórdia, apesar de ser o dia do sabate, mas Jesus trabalha todos os dias. Deus não para de trabalhar. E estes homens não conseguem entender o que aconteceu com este cego. E eles questionam ao cego: o que você acha que é esse homem? Como ele fez isso? Este cego novamente fala de Cristo. Ele é um profeta. Mas na mente desses homens não conseguiam entender como o cego de nascença agora vê e questiona o cego. E o cego faz o que o cristão faz: anuncia, fala o que Cristo fez em nossa vida, fala o que aconteceu com ele. É isso, irmãos, que nós temos que ter em nossa mente. Vamos ser questionados. Você é cristão hoje? Você virou um cristão por quê? E você vai falar o quê? Cristo me achou, Ele me achou, Ele me quis, os meus pecados foram perdoados e Ele me aceitou, Ele me fez me ligar novamente com meu Pai. Glória a Deus. O momento vai chegar, irmãos, de você falar: olha este cego,
As pessoas que viviam com ele questionaram, queriam saber o que aconteceu. Os fariseus queriam entender o que aconteceu na vida dele, por que ele foi agraciado assim. E este homem falava de Cristo, irmãos. Este homem anunciava Cristo. Hoje a nossa vida é anunciar o Evangelho, a palavra da salvação. É esta mesma palavra que você foi salvo. Quando Deus permitiu você ouvir, Deus permitiu você ouvir o Evangelho, e através do Evangelho você conheceu a salvação que é Cristo Jesus. Irmãos, no capítulo 9, versículo 18 ao 23, os fariseus começam a questionar este homem de uma forma que até quereram que ele falasse mal do que Cristo fez sobre ele. No 18 em diante, mas os judeus não acreditaram a respeito dele, que ele tivesse sido cego e recebido a visão, enquanto chamaram seus pais, do que receberam a visão. E eles perguntaram-lhe, dizendo: este é vosso filho, que dizes ter nascido cego? Como, pois, agora ele vê? Seus pais, respondendo, disseram-lhe: nós sabemos que este é nosso filho e que ele nasceu cego, mas como agora vê, não sabemos. Ou quem lhe tem aberto os olhos, nós não sabemos. Ele tem idade, perguntai a ele, e ele falará por si mesmo. Estas palavras disseram seus pais, porque temiam os judeus, pois os judeus já tinham combinado que, se algum homem confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Portanto, seus pais disseram: ele já tem idade, perguntai a ele. Imagine, irmãos, a fama de Cristo estava ali já naquele lugar. Esse foi o 6º milagre de Cristo. Os judeus não aceitavam a Cristo. Os principais sacerdotes, os fariseus, não aceitavam o que Cristo fazia. Eles, não crendo neste homem, neste milagre, eles chamam os pais do cego e questionam a ele: este é seu filho? Vocês dizem que ele nasceu cego, por que agora ele vê? Os pais do cego sabiam já que os judeus já tinham falado que se algum judeu confessasse Cristo como Senhor, ele seria expulso da sinagoga. E naquela época, irmãos, você ser expulso da sinagoga, você ficava rejeitado. Ninguém queria conta com você. Você não chegava perto de ninguém. Você era repudiado. Então, com medo disso, eles já sabiam disso, os pais dizem: ó, ele é nosso filho, ele nasceu cego, mas como vê, a gente não sabe. A gente não sabe como ele vê. Perguntai a ele já tem idade para responder, pergunte a ele. Eles deram essa resposta porque temiam ser expulsos da sinagoga. Irmãos, Deus revela diante de seus olhos, mas às vezes, irmãos, a incredulidade, a falta de fé impede da obra de Deus em sua vida. Às vezes, irmãos, a nossa dúvida: será que vai? Ali não vai não, ali não tem jeito não. Isso impede o agir de Deus, irmãos. Nós não podemos ter esse pensamento. No meio de nós aqui, irmãos, temos testemunhos de irmãos que Deus chamou. Glória a Deus. Não foi eu, não foi você. Deus mandou vir e foi transformado. Não foi eu. Não foi o nosso lugar onde nós reunimos. Não, o próprio Deus chamou.
Então, por que, irmãos, devemos ter esta dúvida em nossa mente? Será que meu pai vai? Ele não vai, não. Não, irmãos, não podemos ter esse pensamento dos fariseus aqui, que viu o milagre de Cristo na vida deste homem, mas tapavam os seus olhos para não acreditar. Nós não podemos ter esse pensamento. Devemos a todo momento crer que o Senhor irá tocar. Amém. A todo momento crer que o Senhor vai curar. Amém. A nossa fé tem que ser uma fé inabalável, irmãos. Se não for assim, não vamos agradar a Deus. Irmãos, no versículo 24 ao 32, então chamaram novamente o homem que fora cego e lhe disseram: dá glória a Deus, nós sabemos que este homem é pecador. Ele respondendo e disse: se é pecador ou não, eu não sei. Uma coisa eu sei, que havendo eu sido cego, agora eu vejo. E tornaram a dizer: o que ele te fez? Como abriu seus olhos? Então ele respondeu: eu já vos disse e não ouviste, porque para que o queres tornar a ouvir? Quereis vós porventura fazer-vos também seus discípulos? Então eles o injuriaram e disseram: tu és discípulo, nós porém somos discípulos de Moisés. Nós sabemos que Deus falou a Moisés. Quanto a este indivíduo, nós não sabemos de onde ele é. Agora olha que maravilha, irmãos. E o homem respondeu e disse: nisto pois está a maravilha, que não sabes de onde é, e ele é, e não obstante abriu os meus olhos. Glória a Deus. Glória a Deus. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se algum homem adora a Deus e faz a sua vontade, a este ouve. Desde o princípio do mundo se ouve que algum homem tivesse aberto os olhos de um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, ele nada poderia fazer. Responderam eles e disseram: tu nasceste inteiramente em pecado e queres ensinar-nos? E o expulsaram. Olha que coisa, irmãos. Os homens não queriam acreditar a maravilha que Deus fez na vida daquele homem, o milagre. E estes questionam o cego novamente. E o que é que o cego faz, irmãos? Começa a falar de Cristo, irmãos. Começa a falar, começa a testificar. E esses homens acusam a Cristo: ele é um pecador, ele não pode fazer isso. E este homem diz: ó, se ele é pecador ou não é, eu não sei. Eu só sei que eu era cego e ele fez me ver. Este homem anuncia, irmãos, o que Cristo fez a ele. E agora, do versículo 30 em diante, ele começa a falar da maravilha de Deus. Ele diz que, irmãos, que eu não sei de onde ele é, eu não sei de onde ele veio, mas eu sei que ele me curou. Vocês querem também saber? Vocês querem ser discípulo dele? Estes homens, irmãos, se injuriaram. Esses homens ficaram enraivados. Lembra quando pegaram Estevão, levaram no meio da sinagoga e questionaram Estevão? A palavra diz que Estevão foi cheio do Espírito Santo e começou a pregar a palavra. A palavra diz que estes homens ficaram tão enraivados que eles tapavam os seus ouvidos e rangiam os seus dentes de raiva, e pegaram Estevão e apedrejaram.
Este homem aqui, irmãos, fala de Cristo diante a ímpios, diante a pessoas que não crêem em Cristo. É isso, irmãos, que nós temos que fazer. Paulo diz: pregue a tempo e a fora de tempo. Não tem tempo ruim, tempo bom para você pregar o Evangelho. É a oportunidade que Deus lhe der, você tem que falar, irmãos. Se você não sabe nada da palavra ainda, fale o que Jesus fez na sua vida. Fale, abra sua boca e diz: Ele abriu meus olhos. Eu era um pecador, mas Ele me salvou. Ele me ama. Fale, irmãos, porque o seu falar pode ter a possibilidade de levar uma pessoa a Cristo. O seu testemunho pode salvar um pecador, irmãos. Do versículo 35 ao 41, Jesus ouviu que o haviam expulsado, e chegando, disse-lhe: crê tu no Filho de Deus? E ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que eu possa crer nele? E Jesus disse-lhe: tu já o tem visto, e é ele que fala contigo. E ele disse: Senhor, eu creio. E ele o adorou. Glória a Deus, glória a Deus. E disse-lhe Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não vê, vejam, e os que vê se tornem cegos. Glória a Deus. E alguns dos fariseus que estavam com ele, ouvindo estas palavras, disseram-lhe: nós também somos cegos? Disse-lhe Jesus: se fosse cego, não tinha esse pecado. Mas como agora diz, nós fomos, portanto, a vossos pecados permanecem. Se disse-lhe Jesus: se fossem cegos, teriam pecado. Mas como agora dizes, nós vemos, portanto, o vosso pecado permanece. Irmãos, Jesus fica sabendo que expulsaram esse homem da sinagoga. E ali, irmãos, Jesus se apresenta a este homem. Jesus faz uma pergunta, irmãos, muito importante. Jesus: crê tu no Filho de Deus? Irmãos, todos nós aqui tivemos essa pergunta sobre a nossa vida. Jesus se manifestou em nossa vida e nos fez essa pergunta: crê tu no Filho de Deus? Nós cremos, irmãos. Nós cremos nele, entregamos a nossa vida a ele, vivemos para ele, irmãos. E ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que eu possa crer? Quem é ele? E Jesus disse: tu já tens visto, e é ele que fala contigo. E este homem, irmãos, cai aos pés do Senhor e adora. Irmãos, nós temos que entender que Cristo veio à nossa vida e nos fez enxergar. Hoje vimos a verdade. Esta pergunta foi lançada sobre a nossa vida: crês tu no Filho de Deus? Nós confessamos com a nossa boca: creio, e caímos aos seus pés e adoramos a Ele. E agora, irmãos, como devemos viver? Como devemos nos apresentar, irmãos, diante do Senhor? Como devemos testemunhar de Cristo diante do mundo, irmãos? Devemos, irmãos, estar cada dia mais parecido com Cristo, irmãos. A nossa vida passada ficou para trás, irmãos. Não pode voltar mais. Não tem mais como voltar, irmãos, porque conhecemos a verdade.
Jesus diz aqui, irmãos, se foste cego, não terias pecado, mas como agora diz, nós vemos, portanto o vosso pecado permanece. O que Jesus quer falar aqui, irmãos? Jesus se manifestou, você viu o milagre de Cristo, mas você não creu. Mas quando agora você diz que vê, Jesus diz, ó, você permanece, você diz que vê, porque agora você viu o sinal. Mas você viu o sinal, você vai permanecer no seu pecado. Porque antes você não glorificou a Deus? Porque antes você não deu glória a Deus? Agora que você me vê, você diz que vê, que crê, agora você irá permanecer no seu pecado. O que é que nós tiramos aqui para nós? Fomos transformados. Jesus nos chamou, fazemos parte de um exército do céu, para batalhar pelas coisas não mais nossa, mas de Deus. A nossa vida é inclinada à vontade de Deus. Mas se mesmo assim isso tudo passou pela nossa vida e não queremos trabalhar, não queremos fazer a vontade de Deus, iremos permanecer no pecado, irmãos. Iremos permanecer longe de Deus, mesmo eles vindo se manifestar a nossa vida. Mas a sua decisão, irmãos, é o que vai dizer, é o que vai falar o que eu quero, quem sou eu, para que o Senhor me chamou. É a sua decisão, irmão, que você vai falar. Este homem aqui, quando foi questionado, ele pregou a palavra, ele testificou de Cristo, ele não falou de si mesmo, ele falou do homem que fez ele enxergar. E nós, e a nossa vida fala de Cristo? Será que nós vamos permanecer no pecado? Dizemos, não, eu vi Cristo, mas eu não creio em Cristo. Quando eu falo não creio, irmãos, é a nossa atitude, a nossa vida, é o que mostramos para as pessoas, é o que nós somos agora. Falamos ser cristãos, mas não agimos como cristãos, pensamos coisas erradas, nosso coração está inclinado não à vontade de Deus, mas a outras vontades, a nossa. Será, irmãos, que vamos permanecer no pecado, mesmo conhecendo a Cristo? Será, irmãos? É isso, irmão, que devemos analisar. Quem sou eu agora? Jesus me chamou, e agora eu trabalho para Cristo? A minha vida está dedicada a Ele? A minha vida é dele? É momento, irmãos, de pensar, de analisar, porque ainda, irmãos, ainda dá tempo de se arrepender, de se colocar diante do Senhor sinceramente, com verdade, viver para Cristo, deixar as paixões de lado, como Cristo diz, nega-te a ti mesmo, toma a tua cruz e me segue. Ainda há tempo, irmãos, ainda há tempo. Em João capítulo 8, versículo 12, então Jesus tornou a falar-lhe, dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Glória a Deus. Você pode abrir a sua boca e dizer que você tem a luz da vida, que a luz da vida está com você, porque, irmãos, as nossas atitudes é que vão falar. Eu posso dizer que eu sou cristão, eu estou pregando, eu estou louvando, mas quando você chegar lá fora, você, aquilo ali compra, ali deve a todo mundo, aquilo ali é um cavalo, uma mulher. Quando fecha a porta aqui, vai você ver que é aquilo ali. Eu estou jogando tudo fora, irmãos. Tudo que se manifestou em minha vida, eu estou jogando fora. Porque eu estou deixando o meu eu falar. Meu eu está falando, sendo uma coisa que eu não sou. Então, irmãos, cada dia devemos matar o nosso eu.
cada dia matando um leão, irmãos. O leão vai se levantar e você tem que matar ele. O pecado vai querer se levantar, irmãos. Todos os dias, não vai parar. Só vai parar quando nós formos chamados pelo nosso Senhor. Ali sim, o pecado não vai habitar mais o nosso corpo, porque seremos glorificados, seremos semelhantes a Cristo. O pecado não pode mais nos tocar. Mas até este dia, irmãos, os leões irão se levantar e você tem que matar ele, irmãos. O que é esse leão? É o desejo pecaminoso do seu coração, é a carne falando, querendo. Então, irmãos, que nós sejamos como este cego. Quando foi questionado, colocado na parede, ele falou: ele me fez enxergar. Se é pecador, eu não sei, mas ele me fez enxergar. Em nome de Jesus. Esta palavra esteja com os irmãos. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia.